É, o assunto de paternidade é um assunto muito, muito, muito bíblico, porque uma das promessas do Senhor lá em Malaquias diz que o Senhor enviaria Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição, né? É muito importante a paternidade, porque a paternidade ela revela quem Cristo é, quem o Pai é, né? Jesus falou sobre o Pai. Tudo que Jesus falava, ele colocava a palavra Pai entre ele e o seu propósito, né? Porque o propósito de Jesus era revelar o Pai, né? Jesus não usava a palavra Deus. Jesus só usou a palavra Deus pouquíssimas vezes, e uma das vezes foi quando ele estava na cruz, recebendo toda a maldição e todo o pecado. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas em todo o ministério, Jesus fala Pai. Jesus diz, quando orares, orareis assim, Pai nosso que está no céu, né? Pai nosso. Jesus queria incluir outras pessoas nesse relacionamento. Jesus também, que o vosso Pai Celestial veja as vossas boas obras, que os homens vejam as vossas obras e o vosso Pai Celestial seja glorificado. Jesus sempre colocava, quando fores orar, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus sempre estava querendo levar as pessoas para um relacionamento e não ter a visão de Deus, de um Deus, mas ter a visão de um pai que ama, que cuida, que zela, que protege, né? E algumas pessoas têm um problema de ver Deus como Deus e veem simplesmente Deus, como todo-poderoso, alguém que é todo-poderoso. E de fato, Deus é o todo-poderoso, é. Só que É Jesus verdade. queria mostrar algo muito mais profundo. Jesus queria mostrar o relacionamento de um Deus que não é somente um Deus, de um Deus que é um pai, de um Deus que quer se relacionar com os seus filhos, quando nós não temos um relacionamento muito bom com nosso pai, por algum motivo, alguns que perderam o pai, outros que não foram bem criados por seu pai, outros que o pai era vivo, mas era um pai ausente, né? Que no caso era o meu pai, e o pai de muitas pessoas é dessa forma. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu conheci Deus como um pai, mas a palavra pai não soava muito bem para mim, no meu interior não. Por quê? Porque eu lembrava do meu pai que tinha se ausentado muitas vezes, que tinha me deixado muitas vezes. Então a figura paterna não era uma figura bem-vinda, praticamente, não era uma figura que tinha uma boa impressão na minha vida. A figura paterna era algo que, assim, é alguém distante, né? Então, quando alguém falava que Deus era o meu pai, eu disse assim, também, Deus é meu pai, mas eu não tinha noção do que era de fato ter um pai. Muitas pessoas não têm a noção do que é de fato ter um pai. Ter um pai é muito diferente do que ter um Deus somente. É Quando verdade. você tem um Deus, quando você tem um Deus, você tem alguém que você não pode errar, que se você errar, a qualquer momento que você errar, ele vai te punir, ele vai. Quando você tem um Deus, como as pessoas pensam, você não pode questionar, você não pode perguntar, você não pode fazer perguntas a Deus, você não tem liberdade com ele. Mas quando você tem um pai, você tem muito mais do que ter um Deus. Você tem um pai, um pai. E ter um pai, irmãos, entenda uma coisa, que ter um pai é ter o cuidado de um pai. Quando dá o horário de comer dos filhos, o pai não pergunta para o filho, o pai não fica dizendo assim, esperando o filho pedir, não, deu a hora de comer, o pai está ali com o alimento na mesa. Então, quando você tem um pai, você nem precisa pedir para Deus, ele já supriu para você aquilo que você Aleluia. precisa. As pessoas, como não têm essa visão de pai, elas começam a pedir como se Deus não quisesse dar a elas, mas Deus se fez pai. Deus é pai, né? Deus não é somente o seu Deus, Deus é o seu pai. E um pai, ele não fica com medo dos filhos fazer pergunta. Um pai não fica. Eu tenho uma filha, a mais velha, que ela pergunta muitas coisas durante o dia. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, ela fica perguntando.
E eu fico respondendo as perguntas delas até onde eu consigo. Eu me esforço para responder as perguntas delas. Eu não fico cortando elas. Deus é a mesma coisa. Deus não fica cortando você. Quem corta você é os homens. Quem corta você é a religião. Quem É corta desse você jeito. são pessoas que estão frustradas, que não conhecem Deus como Pai. Mas o meu Pai, o teu Pai, ele tem resposta para mim e para você. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de questionar o seu Pai. Alguém diz assim, mas Deus não é para se questionar, mas Deus não é só Deus, Deus é o meu Pai. Jesus veio falar de um Pai, Jesus não veio falar de um Deus, Jesus veio falar de um Pai. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas não entendem, entenda isso, que os meus filhos, minhas filhas, você que é pai, que é mãe, você sabe, olha só, olha para você. Você não precisa que o teu filho é, te peça algo, porque você já sabe que ele precisa e você já está trabalhando, você já está desempenhando o seu papel para suprir aquela necessidade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. Você, como pai, você já está trabalhando para isso. Agora imagine, se Jesus disse, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Enquanto você está se relacionando com o Pai está providenciando tudo aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Quando Glória a ele Deus. pediu para você pedir, não foi para convencer ele a te dar. Eu vou convencer Deus me dar. Se eu orar muito, Deus vai me dar, porque eu vou convencer Deus. Você está errado. Deus é Pai, não é somente Deus. Ele é Aleluia. Pai. É verdade. Quando você ora, não é para Deus ouvir, é para você ter fé, para criar fé, Glória. para gerar fé para você receber. Não é Aleluia, para Jesus. convencer Deus. É assim, Eu Jesus. vou orar Aleluia. porque se eu orar muito, se eu pedir muito, Deus vai me dar. A questão não é essa, a questão não é Deus. Você não convence Deus. É Ninguém verdade. convence Deus. Deus não precisa ser convencido por mim nem por você, porque Deus já está convencido que Ele é bom, que Ele é seu Pai, que você é Aleluia. filho dele. É O que forte. você precisa é se convencer que Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele cuida da sua água, Ele cuida da sua comida, Ele cuida da sua bebida. O Deus do Velho Testamento, Ele continua sendo nosso Deus. A diferença agora é por quê? Porque agora Ele não é somente nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Glória a Father. Deus. Como Então, costuma dizer, Deus é pai, não é padrasto. O irmão Valdiston Marques está nos assistindo. Pai Senhor, irmão. boa noite, paz do Senhor, meu querido. Sabe, missionária Valéria, no Velho Testamento, eles tinham Deus como Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. No Novo Testamento, Jesus apresenta Deus como Pai. Ele não apresenta Deus, ele vem falando sobre Deus, ele vem falando sobre Pai, criando um relacionamento. É verdade. E quando Deus que criou a família, Deus que criou a família, ele cria a família como uma figura. Quando Deus cria a família física, Deus criou a família como uma figura, como uma simbologia, como uma tipificação. Então, quando eu olho para o meu pai físico, aquilo que o meu pai físico deveria ser para mim, o que ele deveria ser no passado, o que ele deve ser hoje, é uma figura do que também o meu Deus, ele é para mim. Aleluia. Lembre-se do seu pai quando você era criança, você que teve um bom relacionamento com seu pai, e lembre-se que o seu pai era aquele que queria estar com você, queria brincar com você, queria ouvir as suas ideias, queria influenciar você, ele queria alimentar os teus sonhos. Ele queria dizer assim, sabe? Quando a gente fala as nossas besteiras, né? A gente olha para os nossos pais, eles não são perfeitos, é verdade. Mas se você olhar para Deus, Deus é o tipo de pai que Deus queria que os homens fossem sobre a terra. Você que é pai, olhe para Deus, olhe para as Escrituras e você vai entender o que é ser pai. Ser pai não é chegar para o filho e dizer você não pode fazer isso e não explicar nada para ele. Ser pai é falar para o filho o que é certo, mas explicar o porquê é certo, é alimentar os sonhos. Olhe para Deus nas Escrituras e você vai entender o que é ser pai e o que é ser mãe.
É Porque nenhum verdade. pai na Terra que eu vi até a data de hoje, nem, ó, poucos pais que eu conheço pessoalmente, o meu, isso inclui o meu, eles não souberam ser pai. Eu estou aprendendo hoje a ser pai através das escrituras, porque Glória Deus a é o maior Deus. referência de paternidade. A maior Aleluia. referência de paternidade é Deus, não é os homens, é Deus, porque os homens tiveram a distorção do pecado, a distorção da cultura, a distorção de ensinamento imposto pela sociedade, imposto pela cultura, né? Quando chegava para o pai chegava e dizia que você não podia fazer isso e pronto, e acabou. Se você não podia questionar, não, você não pode fazer isso e acabou, se era só isso. Porque eles entenderam assim. Deus não é assim, o nosso Pai Celestial não é assim. Quando ele diz para você que você não deve fazer aquilo, ele lembra, quando ele chega, quando você pergunta para Deus, Deus faz uma pergunta para você ficar pensando, né? A Bíblia diz o seguinte, que Deus chegou para Caim e perguntou, Caim, olha, por que o teu semblante está caído? Olha Deus observando Caim ali, por que o teu semblante está caído, Caim? Por que está assim? Aí, é bem que se você proceder corretamente, você não vai ser aceito. E Caim fica ouvindo tudo aquilo que Deus está falando para ele. E ele disse assim: mas o pecado já está à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo, né? Deus é um ser que conversa que com a sua criação e principalmente com seus filhos. Ele não fica dizendo: você não pode fazer isso se você fizer isso e isso. Não. Ele conversa. Ele te Aleluia. mostra a verdade, ele te esclarece, ele te revela, ele te ensina, ele te guia, ele te sustenta, Aleluia. ele é um pai completo. O seu pai na terra pode não ter sido completo, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem um Deus que é completo e te ama de uma forma que ninguém vai te amar sobre essa terra. Ele te ama, ele sabe cada defeito que você tem, ele sabe todos, ele conversa com você mesmo. Olha só, o interessante, né? Que Caim matou Abel, mas Deus deixou de falar com Caim. Aleluia. Deus deixou de falar com Caim? Deixou de falar? Não. As pessoas dizem, a religião diz, se você estiver em pecado, Deus não vai falar com você porque Deus não fala com o pecador. Mas a minha Bíblia diz que um pai não deixa de falar com o filho quando o filho erra, mas o pai vai esclarecer o filho e mostrar e entender quais reais motivações que o levaram a cometer aquilo e depois restaurá-lo à comunhão. Isso é o papel de um pai. Então, Deus é seu pai. Ele não é somente seu Deus. Ele quer ser mais do que seu Deus. Ele quer ser o seu pai. Aleluia. Glória a Deus. É desse jeito. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai bem Então, não presente. tenha medo de fazer perguntas a seu pai. Não tenha medo. Eu pergunto, eu questiono, eu pergunto. Deus, por que isso, pai? Pai, por que isso? Pai, o que é que está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou sentindo isso? Pai, por que isso? Por que aquilo? Pergunte, Deus não vai se importar. As pessoas dizem, não, Deus não se questiona, ele é o Todo-Poderoso. Isso é o Deus da religião, o Deus da velha aliança, o Deus da nova aliança. Ele te esclarece porque ele te ama, ele quer te conduzir. Aleluia. Amém? É isso mesmo, Davi Costa. Deus é o modelo de pai por excelência, pai de amor, que explica o Aleluia. sim e explica o não. Mas acima de tudo, no seu amor. Isso mesmo, graça e paz para a tua vida. Glória a Deus por tua vida. Bom Irmã entendimento, isso mesmo. Socorro. Essa é a A clareza. irmã Socorro está Esse é o assistindo. Evangelho. Aparecida João Alves, Pessoa. Paula Alves, é minha tia. Em nome de Jesus, Deus Amém. abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E São João do Rio do Peixe. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pessoal, eu agradeço pela oportunidade. Eu fico por aqui que meu celular já está à beira do descarregamento. Como Amém? sempre. Mas Como sempre. fique com essa visão. Fique com Amém. essa visão. Deus como Deus pai, abençoe. papai.
A Bíblia diz que o Espírito que está em nós clama Abba, Pai. Não clama a Deus, Glória, não. O aleluia. Espírito que está em nós não clama a Deus, não. Clama Abba, Pai. Papai. A palavra papai é pai. Com pai fica papai. Papai. O Espírito que está em nós não clama a Deus, clama papai. Amém? Aleluia. Shalom para você, pai. Deus abençoe, pastor. Até mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá agora. Sim, gente. Essa foi nossa live de última hora. Prometo que a gente vai fazer mais live. Vamos marcar uma live poderosa com a palavra